Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 11. E hoje à noite eu quero caminhar para concluirmos esta série de mensagens que chamamos de uma teologia de gênero. E hoje à noite eu quero apontar para vocês alguns caminhos a respeito da relação entre a igreja e a revolução sexual. De que modo nós devemos, como igreja, nos portar. 1 Coríntios 6, de 7 a 11. É bom que você perceba que para Paulo, na igreja primitiva, nunca houve pecados de estimação. Aqueles pecados mais, entre aspas, condenáveis. Veja o que ele começa condenando primeiro no versículo 7. O simples fato de terem essas ações judiciais entre vocês já é uma derrota para vocês. Havia irmão levando irmão da igreja na justiça. E Paulo diz que o simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Qual é a solução, Paulo? Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. Prova de que a revolução sexual, mais especificamente, a revolução transgênero, prova de que essa revolução não está em busca apenas de justiça contra o que se chamam de homofobia ou transfobia. Prova de que essa revolução não está em busca apenas da chamada equiparação de direitos civis ou mero reconhecimento social. A prova de que a revolução sexual, a revolução gay e transexual está, isso sim, numa cruzada pela total rendição, a mais absoluta rendição dos valores judaicos cristãos, foi impressa essa prova, por exemplo, no jornal britânico The Times. Uma matéria que foi publicada pelo The Times em Londres, o jornal mais importante de Londres, se não da Grã-Bretanha, publicou agora, no dia 21 de setembro passado, o seguinte artigo. Abre aspas, tradução livre. Estudantes de Oxford classificam igrejas pelo quanto elas são amigáveis aos LGBT+. A matéria. The Times, Londres. Eis o teor da matéria, abre aspas. Estudantes de Oxford avaliaram igrejas locais
com base em quão seguras essas igrejas são para, notem bem, quão seguras são essas igrejas para cristãos gays e transgênero. Os estudantes deram notas de 1 a 5. 1 para nada amigável e 5 para totalmente amigável. Depois de eles terem analisado sermões de cada igreja, postagens de cada igreja na internet, em blogs, mídias sociais, depois de terem visitado essas igrejas e conversado com os fiéis. Jane Ozani, uma ativista pelos direitos LGBT+, e ouçam, faz parte do Conselho Geral da Igreja Anglicana. Ela disse esperar que, abre aspas, o projeto excepcionalmente importante seja, nas palavras dela, replicado por grupos de base em todo o país. Pense um pouquinho. Quanto tempo você acha que levará para que iniciativas como esta se espalhem e cheguem aqui, na nossa igreja, por exemplo? Quanto tempo? Hoje, nesta era digital, o tempo que nos separa deste tipo de iniciativa está à distância de apenas um clique. Outra coisa, ainda que se diga que o pretendido com tal iniciativa seja tão somente listar os nomes das igrejas com teologia e prática inclusivas para o público LGBT+, ainda que se fale em apenas disponibilizar listas com nomes de igrejas amigáveis aos, entre aspas, cristãos LGBT+, sério isso? Sério? Quanto tempo você acha que levará para que esse tipo de coisa se torne uma maneira de se taxar, publicamente taxar, de homofóbica ou transfóbica, e até de se discriminar ou de se incriminar as igrejas que vão persistir em permanecer fiéis à expressão e à prática do cristianismo bíblico histórico? Sinceramente, quanto tempo? Quanto tempo levará para essas inovações sociológicas modernas incriminarem o cristianismo e igrejas que permanecerão com a verdade revelada de Deus? Oh, meus irmãos, eu lamento lhes informar, não tardará. A tempestade se aproxima com força sobre a igreja, um tornado de categoria 5, com ventos de mais de 400 quilômetros por hora, e nós cristãos do tipo old school, cristãos históricos, não podemos arredar o pé. Nós cremos que o cristianismo é definido pelo que a Bíblia chama em Judas, versículo 3, de a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Como dizia o tão amado pregador galês do século passado, Martin Lloyd-Jones, ele disse assim: nossa é a verdade inalterada e imutável. Dizia Lloyd-Jones. Nossa é a verdade inalterada e imutável. A pergunta que geralmente se faz, ou que talvez de vez em quando um ou outro com ela fica flertando, é a seguinte: por que nós não apenas nos juntamos à revolução sexual? A resposta mais curta é esta: nós não capitulamos com a revolução sexual porque nós não vivemos de revolução, nós vivemos de revelação. Revelação bíblica. E a Bíblia explicitamente nos conclama a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, versículo 3. Nós somos
nós somos pela verdade, ponto final. Nós somos pela verdade porque, primeiro, somente a verdade poderá libertar e salvar o pecador. E segundo, porque somente a vida pautada pela verdade, verdade revelada na Bíblia, tal como expressada na interpretação histórico-gramatical praticada ao longo dos séculos, tal como a interpretação ortodoxa do cristianismo, somente essa verdade haverá de produzir realmente felicidade plena e para sempre e eternamente. É por isso que nós não capitulamos, é por isso que nós não nos rendemos a essa revolução. Primeiro, porque é a verdade. E segundo, porque essa verdade vivida é o único caminho de vida plena para o próximo. Portanto, nós não arredamos o pé por amor à glória de Deus e por amor ao próximo. Albert Mohler colocou isso muito bem nestas palavras, abre aspas: nós não nos opomos à revolução sexual apenas porque cremos que é contrário à Bíblia. Cremos que qualquer coisa que se opõe à Bíblia não pode levar ao florescimento humano. Fecha aspas. Nós nos opomos à revolução sexual por amor cristão. Afinal, como nós vimos na última mensagem, ninguém, ainda que em nome de Cristo ou do amor de Deus, ninguém que viva na prática do pecado, qualquer pecado, conforme condenado pelas Escrituras, seja o pecado homo, trans ou heterossexual, ninguém que viva na prática do pecado herdará o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. O chamado à fidelidade bíblica, portanto, visa a glória de Deus e o bem, o florescimento, a plenitude de vida no presente e eternamente. Nas palavras de Jesus em Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Meu povo, como são reconfortantes essas palavras. Porque Jesus está dizendo que a igreja, ou o crente que ouvir as palavras de Jesus e as praticar, a igreja ou o cristão que ouvir as palavras de Jesus e as praticar, quando chegar a tempestade, e ela chegará, ela não cairá, mas permanecerá para a glória de Deus. Fidelidade bíblica, portanto, é o que se espera dos crentes e das igrejas de Jesus Cristo nos tempos do fim. Ok, mas visando ser fiel a Jesus Cristo, o que se deve crer e praticar em face da revelação ou da revolução sexual? Gente, tendo em vista as recentes e constantes movimentações para se regulamentar o contrato civil de união homoafetiva, equiparando esse contrato civil de união homoafetiva ao casamento ou à entidade familiar natural, é importante esclarecer qual deve ser a posição do cristão e da igreja, da CIB em Goiânia, inclusive, quanto ao tema homoafetividade, homossexualidade e transexualidade. E eu quero propor a vocês um texto que não é meu, uma tradução e adaptação que fiz da posição da Igreja Batista Bethlehem, na qual John Piper pastoreou por 30 anos. Esse documento foi composto em 1992, Piper se juntou a um ex-homossexual, um homem que se converteu a Cristo, abandonou a prática homossexual, eventualmente se casou, viveu com a esposa dele por 5 anos, quando ele morreu de HIV. Esse homem,
Joy Hallett, converteu-se a Cristo, professou a fé em Cristo pelo batismo, tornou-se membro da Igreja Batista Bethlehem. John Piper, então, se juntou com ele para compor este documento que a igreja veio a aprovar em assembleia. E o documento adaptado diz o seguinte, olha quanta sabedoria. O que cremos sobre o comportamento homossexual e o ministério às pessoas em conflito com a sexualidade? Nossa fé em que a Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito de Deus e é um perfeito tesouro de instrução celestial e, como tal, o supremo padrão pelo qual toda conduta e todos os credos e opiniões humanas devem ser julgados. E crendo que nossa fé, nossa fé em que um cristão, primeiro, nossa fé na Bíblia. Segundo, nossa fé em que um cristão, em tudo que faça, deve viver para a glória de Deus, incluem as seguintes afirmações de fé a respeito de pessoas em conflito com a sexualidade. Primeiro, nós cremos que a heterossexualidade é a vontade revelada de Deus para a humanidade. E que uma vez que Deus é amoroso, a expressão casta e santa desta orientação heterossexual, seja na vida de solteiro ou no casamento heterossexual e monogâmico, essa vida casta do solteiro ou esta vida pura, sem macular o leito conjugal, homem e mulher monogâmico, é o plano para o qual Deus chama todas as pessoas. Segundo, cremos que a orientação homossexual é o resultado da queda da humanidade em uma condição pecaminosa. Condição pecaminosa esta que de fato afetou todas as pessoas e se manifesta das mais diferentes formas. Quaisquer que sejam as raízes da homossexualidade que possam, porventura, ser descobertas, entre aspas, inclusive causas biológicas, entre aspas, ou familiares, entre aspas, não cremos que elas sancionariam ou desculpariam o comportamento ou a prática homossexual, embora pudessem aprofundar a nossa compaixão e paciência por aqueles que estão lutando para se libertarem das tentações sexuais. Terceiro, cremos que há esperança para a pessoa com orientação homossexual ou transexual ou qualquer orientação sexual pecaminosa que seja. E que Jesus Cristo oferece uma alternativa real de redenção, na qual o poder do pecado é quebrado e a pessoa é libertada para conhecer e experimentar sua verdadeira identidade em Cristo e na comunhão da igreja. Quarto, cremos que esta liberdade é alcançada através de um processo que inclui, antes de tudo, ouça bem isto, esta liberdade é alcançada através de um processo que inclui, antes de tudo, o reconhecimento de que é pecaminosa a prática homossexual, ou transexual, ou qualquer outra prática sexual, inclusive heterossexual, que seja contrária à palavra de Deus. Primeiro, o reconhecimento de que tais práticas são pecaminosas. Começa por aí o processo de libertação. E o processo de libertação envolve também a renúncia a tal prática pecaminosa, a redescoberta de amizades saudáveis e não eróticas com pessoas do mesmo sexo e até do sexo oposto. A adoção de um estilo de vida sexual moral, pautado pela Bíblia, e na era vindoura, a ressurreição dos mortos com um corpo
glorificado, finalmente livre de todo o impulso pecaminoso. É isso que cremos. Esse processo é paralelo ao processo semelhante de santificação que é necessário também para lidar com as tentações heterossexuais. Nós cremos que essa liberdade vem através da fé em Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito. Em quinto lugar, nós cremos que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Ouçam isso, crentes. E devem ser tratadas com a devida dignidade humana. Todas as pessoas. Cremos, portanto, que o tratamento violento, odioso, intimidador, desrespeitoso, ou mesmo com desprezo de pessoas em confusão com a sexualidade, deve ser repudiado. Cremos que o amor pelas pessoas em confusão com a sexualidade envolve o compartilhamento, sim, honesto, biblicamente fundamentado e não agressivo de fatos relativos à imoralidade sexual e às consequências da prática de vida pecaminosa. Cremos nisso. Por outro lado, cremos que endossar comportamentos ou práticas que a Bíblia desaprova coloca as pessoas em risco de perecer, além de desonrar a Deus. Sexto e último, cremos que a igreja deve estender a mão com graça e verdade para ministrar às pessoas tocadas pela confusão com a sexualidade, e que aqueles que lutam biblicamente contra sua própria tentação sexual devem ser pacientemente ajudados na sua batalha e não abandonados ou desdenhados pela igreja. Cremos, portanto, que todas as pessoas em confusão com a sexualidade, inclusive heterossexuais, devem achar ajuda na igreja para se engajarem na batalha bíblica contra todos os pensamentos e práticas sexuais impróprios pela Bíblia Sagrada. Fecha aspas. Que texto. Este é o nosso chamado, meus irmãos. A igreja, em face da revolução sexual, em primeiro lugar, ela tem que buscar ser fiel. Fiel à fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Este é o nosso chamado. Nós temos que pregar o Evangelho cheios de graça e de verdade. Além de pregar o Evangelho, nós temos que aconselhar e discipular com o Evangelho, que é de fato o único poder para a salvação e para a transformação de vidas. Este é o nosso chamado. Nosso chamado é dizer que a revolução sexual não liberta. Antes, escraviza e mata e condena à perdição eterna. Somente Jesus Cristo liberta o pecador, tanto que ele próprio, Cristo, disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como? Qual é a verdade? O complemento de Jesus em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo é a verdade, é a única verdade que liberta. Em primeiro lugar, a igreja e a revolução sexual. A igreja tem que se manter firme, cheia de graça e de verdade, com os termos muito bem definidos. Mas, em segundo lugar, como é que a gente ministra para essa gente? Como a igreja poderá ajudar? Como você poderá ajudar alguém com desejo de abandonar qualquer prática sexual pecaminosa, seja homossexual, heterossexual? Como é que a igreja ajuda esse tipo de gente que nos procura pedindo ajuda? Como é que você ajuda alguém, talvez na sua família? Talvez um filho.
Como a igreja poderá ajudar alguém que a procure ou te procure pedindo ajuda porque tem considerado fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Como é que você pode ajudar essa pessoa? Como que você pode ajudar alguém que diz: o que eu devo fazer com esses desejos insuportavelmente fortes que sinto? Como ajudar alguém que diz assim: e quanto a mim, e ao fato de me sentir mulher, mesmo tendo um corpo masculino, e quanto a mim, que me sinto homem, num corpo feminino? O que você pode fazer para ajudar alguém que te procure assim? Gente, estas são as questões postas a nós. Como ajudar essas pessoas? Antes de apontar algumas diretrizes, a gente precisa inserir neste ponto uma realidade da qual nós não estamos falando. Ouça bem. A saber, aqueles casos raríssimos de pessoas com ambos os conjuntos de órgãos genitais. Não estamos falando destes. São as pessoas que hoje são denominadas intersexuais, outrora hermafroditas. Não estamos falando desses casos porque nesses casos há de fato uma ambiguidade real. Não é uma ambiguidade de preferência, mas uma ambiguidade de natureza. Portanto, não estamos falando dessa situação tão triste. Nesse caso, contudo, aqui está o que eu diria se fosse o pai ou se fosse procurado por algum pai e ou mãe. Eu faria, ou eu diria, para se fazer um esforço, ainda que doloroso, para discernir genética e cromossomicamente a base biológica mais clara possível para identificar a identidade sexual do bebê ou da pessoa. E então eu criaria a criança de acordo com esse sexo, ou trataria a pessoa de acordo com esse sexo, usando qualquer cirurgia ou ajuda hormonal disponível, além de aconselhamento e cuidado psicológico. Portanto, não estamos falando sobre essa situação neste momento. Essa é uma ambiguidade anatômica, real, dolorosa. Nós estamos falando de pessoas cuja natureza anatômica e cromossômica está claramente definida como homem ou mulher. Pois bem, como é que você ajuda alguém nesses termos que te procure pedindo ajuda? Aqui está o que nós podemos fazer para ministrar, e eu espero que de algum modo ministre a você hoje à noite, seja qual for a sua confusão com a sexualidade. Teremos que seguir os seguintes passos. Não são mágicos, mas são os passos bíblicos, que feitos ou seguidos, cheios de graça e de verdade, com muita oração, é possível, sim, em Cristo encontrar cura. Primeiro, decida seguir a palavra de Deus. Não siga seus impulsos ou desejos. Decida de uma vez por todas ser guiado por uma revelação fora de você, a palavra de Deus. Aonde quer que a palavra te leve, e faça isso até o fim da sua vida ou até que Jesus volte. Você não pode deixar este ponto em aberto. A maioria de nós tropeça no pecado porque deixa coisas em aberto. As pessoas não assumem compromissos e resoluções firmes e claras, pautadas pela Bíblia. Portanto, decida seguir a Bíblia. Ajude a pessoa a decidir seguir a Bíblia. Foi por isso que nós começamos, onde começamos lá atrás, no início desta série, avaliando toda esta questão de gênero à luz da palavra de Deus. Decida seguir a palavra de Deus. Ponto. Segundo, reconheça a realidade dos desejos desordenados. Perceba que esses desejos que você tem, essas
sensações recorrentes de se sentir como um gênero diferente daquele que você é biologicamente, esses impulsos, esses sentimentos, essa orientação pelo mesmo sexo, tudo isso faz sim parte da experiência humana universal com desejos desordenados, resultado da queda do ser humano no pecado. E cada um de nós nasce com desejos desordenados que precisam ser subjugados, gente. Todos nós nascemos. Pense sobre isto. A variedade de distúrbios ou desordens ou pecados em nossos desejos é virtualmente infinita. Tanto que a sigla termina com um sinal de mais, LGBTQI+. É infinita possibilidade de impulsos sexuais pecaminosos. Na verdade, a capacidade médica ou psicológica de definir distúrbios ou desordens de nossos desejos sexuais pecaminosos é praticamente zero, ou seja, a dor e o sofrimento reais causados pelos nossos impulsos sexuais pecaminosos ou causados pelos distúrbios que nos foram produzidos pelo pecado são gigantescos, reais e pelos homens, pela medicina, pela ciência, insolúveis. Só há esperança definitiva pelo Evangelho de Cristo. O que nós estamos tentando dizer é o seguinte: todos nós precisamos de uma compreensão firme e profunda da difusão do pecado e do impacto do pecado na nossa mente, no nosso corpo. Temos que ter uma compreensão profunda da depravação do homem no pecado, que é a doutrina mais negligenciada da igreja evangélica contemporânea. É por isso que fica se debatendo se Deus pode ou não eleger para a salvação. Meu Deus, quando se entende a profundidade da depravação humana, não há outro caminho. Ou é pela soberana eleição, ou o julgamento de Deus já pesa sobre mim e será assim para sempre, porque eu jamais desejaria sair do meu pecado e buscar o bom Deus. Reconheça a profundidade da depravação total causada pelo pecado. Perpassa os membros físicos, diz a Bíblia, e em última análise não está sob o nosso controle natural. É assim que o pecado é tão profundo em nós. E essa inclinação para o pecado não pode agradar a Deus sem ser conquistada pela graça soberana de Deus. É por isso que todos nós temos desejos inatos e pecaminosos, e a maioria desses desejos está relacionada de uma forma ou de outra ao nosso corpo. Já pensou sobre isso? Portanto, não há desculpas para nós em face desses fortes desejos psicológicos e físicos. Vou te dar um exemplo. A quase totalidade dos crimes violentos no Brasil são cometidos por um único gênero, o masculino. Por quê? Bem, em parte porque os homens têm, 10 vezes mais testosterona que as mulheres, muito mais força, e tudo mais que envolve ser homem, biológica e anatomicamente falando. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: isso desculpa o homem de cometer crimes violentos? Homens, será que nós podemos agir violentamente apenas porque somos homens, porque fomos criados assim? Claro que não. Isso não nos desculpa. Esta estatística, ou está estatística e fisicamente demonstrável, porque a quase totalidade de todos os crimes violentos no Brasil são cometidos por homens, por causa da nossa composição psicofísica. Mas nem por isso nós, homens, somos desculpados por essa forte realidade psicofísica que está em nós, empurrando-nos para esse tipo de atos criminosos.
Você não pode ser violento simplesmente porque você é um homem, sim. Da mesma forma que uma mulher não pode fazer o que ela quer simplesmente porque ela tem TPM. Ou pode? Em alguns casos parece que sim, infelizmente. Assim como a mulher não se desculpa pelas descompensações hormonais, pela TPM, o homem não se desculpa por agir violentamente. Por que você agiu assim? Mas eu sou homem. Não! Portanto, decida seguir a palavra de Deus. Segundo, reconheça a realidade dos desejos desordenados. Terceiro, confie nas promessas de Deus. As nossas inclinações para o pecado nos tentam ao pecado. O pecado nos faz promessas do tipo: assuma essa identidade para você viver plenamente e ser feliz. Isso é uma promessa. A ideia de que se você não fizer isto ou aquilo, não comer isto ou aquilo outro, não comprar isto ou aquilo, não fazer isto, não, são todas promessas que o pecado nos faz. E a Bíblia nos chama a confiar nas promessas de Deus compradas com o sangue de Cristo para lhe dar a ajuda emocional, pessoal, material e relacional que você precisa para viver em liberdade, livre da satisfação de desejos desordenados. Tome o amor ao dinheiro, por exemplo. A Bíblia diz em Hebreus 13:5, não amem o dinheiro. Estejam satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus diz, não o deixarei, jamais o abandonarei. Você percebeu? A maneira de se combater um desejo pecaminoso é confiando numa promessa maravilhosa. A presença de Deus e a promessa de Deus fazem uma diferença emocional poderosíssima na nossa resistência aos desejos pecaminosos e na busca de contentamento em situações realmente dolorosas e difíceis. É assim que funciona para todos nós. Confiar nas promessas de Deus para cortar o poder dos desejos desordenados. Confiar nas promessas de Deus para colhermos contentamento em época de sonhos fracassados. Essa é a experiência da vida cristã normal, sabia disso? Alguns têm que lutar contra algumas coisas, outros têm de lutar contra outras coisas, mas todos nós lutamos contra alguma inclinação do pecado, e em Cristo é possível vencer o pecado. Deixe-me te dar um texto bíblico, 2 Coríntios 5:15 a 17. Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida em Cristo, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. E olha o verso 17, 2 Coríntios 5:17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Decida seguir a palavra de Deus, reconheça a realidade dos desejos pecaminosos, confie nas promessas de Deus. Em quarto lugar, apoie-se no Espírito Santo. Apoie-se com fé no Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo diga não aos seus desejos desordenados. Por isso, a primeira coisa que você que está em luta contra essa confusão com a sexualidade, a primeira coisa é você ter que se unir a Cristo pela fé. Mas pastor, eu já me uni a Cristo pela fé, eu já sou um crente, mas ainda assim há esses desejos. Por isso é que eu te digo, decida seguir a palavra de Deus, reconheça a realidade dos desejos desordenados,
também nos filhos de Deus que estão em luta, em processo de santificação. Confie nas promessas de Deus e diga não às promessas da inclinação do pecado e apoie-se no poder do Espírito. Leia comigo Romanos 8, verso 12. Olha que texto. Portanto, irmãos, ouça, você que está em Cristo pela fé, coloque seu nome aqui. Portanto, Leandro, você não tem de fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Coloque o seu nome nesse versículo. Em Cristo. Irmão, irmã, você não tem de fazer o que sua natureza humana lhe pede, o que o seu corpo lhe pede, o que sua mente lhe pede. Porque se viverem de acordo com as exigências da natureza humana, vocês morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, muito especificamente, se você começar a desejar assumir um sexo diferente, se você começar a sentir o desejo de imitar os maneirismos, ou assumir as posturas de um outro sexo, ou começar a fantasiar pecados sexuais, Paulo diz, pelo Espírito faça morrer essas obras do corpo. Ou seja, invoque o Espírito Santo em nome de Jesus para ajudá-lo. E abrace a promessa de Deus como um prazer superior às promessas do pecado. Por fim, desfrute da alegria de longo prazo na santidade. Mateus 5,8 diz que os limpos de coração verão a Deus. Em vez de encontrar regozijo no prazer de curto prazo do pecado. Essa é a luta, essa é a vida cristã normal. A vida cristã normal é a decisão de seguir a palavra de Deus aonde quer que ela te leve, reconhecer a realidade dos desejos desordenados, confiar nas promessas de Deus, apoiar-se no Espírito de Deus. Em quinto lugar, apresentar seu corpo como sacrifício de louvor a Deus. Essa é a contrapartida positiva de se matar os maus desejos pelo Espírito. Como é que você mata os maus desejos pelo Espírito? Como é que você faz morrer as obras do corpo, oferecendo o seu corpo em sacrifício de louvor a Deus, a justiça de Deus? Por exemplo, Romanos 6, verso 13, olha que texto. Romanos 6, 13, não deixem que qualquer parte de seu corpo se torne instrumento do mal, para serviço do pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus. E sabe por que isso é possível se você está em Cristo? Porque vocês estavam mortos, mas agora têm nova vida. Quem tem nova vida em Cristo, consegue se entregar pelo Espírito inteiramente a Deus. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado, se você está em Cristo, o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Efésios 4, 21. Veja lá, leia comigo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem de Jesus, uma vez que estão unidos em Jesus, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Olha, seu coração te engana, seu corpo te engana, seus impulsos pecaminosos te enganam. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. É possível apresentar seu corpo em sacrifício de louvor a Deus.
E um último texto, Colossenses 3, versículo 1. Olha que texto magnífico. Por isso que eu te digo, hoje à noite, você que me ouve, se luta contra os desejos pecaminosos, homo ou heterossexuais, a primeira coisa a se fazer, unir-se a Cristo pela fé. Pastor, mas eu já sou crente. Então entenda que essa é a batalha da vida cristã normal. Por mais que alguns crentes transpareçam para vocês que eles não lutam contra nada, a vida deles é uma beleza. Deixa eu te contar um segredo. Pode ser que eles, de fato, estejam perdidos. Porque se não há luta, é porque já se conformaram com o pecado, já se conformaram com este mundo. Não há contra o que lutar. Mas se você se arrependeu do pecado, abraçou Jesus como sua justiça, você entra num ringue, meu irmão, minha irmã. E a vida cristã normal é um combate. Paulo termina dizendo isso, 2 Timóteo, última carta que ele escreveu: combati o bom combate, eu guardei a fé. Colossenses 3:1, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem no que diz a palavra de Deus. Pensem em tudo que é puro, tudo que é justo, de boa fama, tudo que é verdadeiro. Pense na palavra de Deus, pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, vocês morreram para esses desejos, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da glória dele. Portanto, porque vocês estão em Cristo, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Paulo admite, Paulo reconhece, existem coisas pecaminosas dentro de nós. Façam morrer essas coisas. Como? Ele vai dizer: fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. E por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. É crucial, portanto, agirmos de acordo com quem somos em Cristo. E duas coisas rápidas para terminarmos essa trilha. Busque sabedoria. Se for ainda muito pequeno ou muito jovem, se for adolescente, converse com seus pais sobre o que você está enfrentando. Caso haja alguma tentação em relação a essa coisa de transgênero, homoafetividade, ou qualquer outro desejo sexual pecaminoso, procure seus pais. Procure um amigo maduro, se você é mais velho. E como pai ou mãe, extraia do seu filho o que ele ou ela está sentindo. Conheça seu filho, avalie, analise. Busque a sabedoria dos cristãos que passaram por coisas semelhantes e caminharam retamente, e obtenha o melhor conselho médico possível, de um médico que compartilhe suas convicções bíblicas sobre o desígnio de Deus para homens e mulheres. E nessa busca por sabedoria, eu quero te indicar 2 livros imprescindíveis sobre esse tema. Livros publicados pela editora Monergismo, da escritora Rosária Champagne Butterfield. Rosária é doutora e professora de literatura inglesa. Ela foi lésbica declarada, ativista lésbica declarada, especializada em teoria queer, teoria feminista,
mas se converteu ao cristianismo por ações de hospitalidade de casal de cristãos simples, comuns. Essa mulher se converteu ao cristianismo. Hoje ela é esposa de um pastor presbiteriano na Carolina do Norte, é mãe e faz homeschooling com seus filhos. E as duas obras dela, há outra que está traduzida também, que é essa sobre a hospitalidade, foi o último livro dela que saiu, mas 2 livros dela sobre isso, na busca por sabedoria, que você precisa ler. Primeiro, Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável, a jornada de uma professora de língua inglesa rumo à fé cristã. Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Leia esse livro. E a sequência dele é o livro União com Cristo e Identidade Sexual. União com Cristo e Identidade Sexual. Pensamentos adicionais de uma convertida improvável. Busque sabedoria. Ajude seus filhos nisso. Leia, aprenda, conheça. E por fim, olhe adiante para a glória eterna. A vida é difícil, porque nós estamos todos quebrados pelo pecado. Todos nós ficamos desordenados por causa do pecado. A esperança última da nossa vida, portanto, não está aqui, nesta vida. Você tem que aprender a viver olhando para o dia em que esta aflição leve e momentânea, em alguns casos, 80, 90 anos de vida, 100 anos alguns. Olhe para o dia em que esta leve e momentânea passagem por esta vida de 80, 90 anos terminará. E então a alegria eterna e a plenitude perfeita reinarão, inclusive, no nosso corpo. Olha que texto maravilhoso. Levando em consideração toda essa confusão com a sexualidade que até crentes enfrentam. Olha que texto maravilhoso, acompanhe comigo, 2 Coríntios 4:17. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, no corpo inclusive, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Capítulo 5. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena que é o corpo, nós gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, de novo, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e com garantia, e nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agarre-se a essa promessa e não deixe de lutar. Este é o caminho para você ajudar quem te procura. Esse é o caminho para você. É o caminho árduo, sim, doloroso, sim, e algumas vezes até caótico, como foi a experiência de Rosária
Butterfield. Ela conta que quando ela se converteu, a vida dela se tornou um caos inicialmente. Mas é totalmente possível. É totalmente possível obter a restauração, e o caminho para você poder ajudar alguém nesta luta, o caminho para você se ajudar em meio a essa confusão com a sexualidade é este: decida seguir a palavra de Deus. Reconheça a realidade dos desejos desordenados, confie nas promessas de Deus, apoie-se no Espírito de Deus, busque sabedoria e olhe adiante para a glória eterna, quando seremos engolidos pela glória de Cristo. Agora uma palavra sobre púlpito e política. Crentes em Cristo, a tempestade que se aproxima, ela é real. Essa tempestade chamada revolução sexual, ela é real e será letal. Nosso chamado é para pregar e viver e pregar com graça e verdade. O único evangelho poderoso para transformar e salvar o pecador, dando-lhe de verdade, vida plena agora e eternamente. Nós não podemos esmorecer, igreja, não podemos ceder ou nos entregar. O sal e a luz do Evangelho de Jesus Cristo, a fé que de uma vez por todas foi entregue à igreja, é a única esperança para este mundo apodrecido e em trevas. Outra coisa, a gente não pode acreditar que qualquer bandeira política será capaz de mudar o mundo e as pessoas, de jeito nenhum. Nossa bandeira não é política. Nossa bandeira é o Evangelho. É por isso que nesta igreja nós não apontamos as pessoas para políticos, nós apontamos as pessoas para a cruz de Cristo. Nos nossos dias tem muita gente mesmo, principalmente líderes e pastores, pressionando as igrejas, pressionando as organizações civis de natureza religiosa ao ativismo político. Há membros de igreja que também pressionam seus pastores a esse ativismo. Mas esse não é o papel de igreja nem de pastores. Igreja e pastores são para, no poder do Espírito, alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus, centrada no Evangelho de Cristo crucificado e ressurreto. Não espere de mim, dos pastores desta igreja e desta igreja, que eles filiem vocês a certos candidatos políticos ou organizem vocês em torno de iniciativas legislativas. Isso não é papel de pastor ou de igreja. Fuja desse tipo de igreja e de pastor. Papel de pastor e de igreja é apontar repetidamente o rebanho de Deus, para a palavra de Deus e para a cruz de Cristo. É assim que nós vamos vencer a revolução sexual. Por favor, tentem compreender o seguinte: quando eu alerto o rebanho, vocês que estão sob os meus cuidados, quando eu alerto vocês contra a polarização, a politização da igreja, eu não faço isso como quem deseja diminuir o poder da igreja, mas para aumentar o poder da igreja. O impacto da igreja para a glória de Cristo e para o bem do mundo não aumenta quando a igreja muda suas prioridades, quando a igreja troca adoração a Deus, conquista de almas, nutrição da fé dos eleitos, formação cristã de novas gerações de discípulos, quando a igreja troca isso pela política partidária do momento, ainda que por uma boa causa. A igreja que faz isso não ganha poder, enfraquece-se. Igrejas que fazem isso, pastores que fazem isso, podem até achar que conquistaram algum poder por terem eleito este ou aquele candidato, ou mesmo por terem conquistado ou aprovado esta ou aquela pauta. Mas a médio e longo prazo, essas igrejas e pastores perderão o verdadeiro poder e a real influência. A história prova isso. Agora, se todo o conselho de Deus for pregado com poder, semana após semana, os cristãos
que são cidadãos do céu e cidadãos desta república democrática chamada Brasil, esses cristãos serão equipados e capacitados com o Evangelho para falar e agir para o bem comum em todas as camadas da sociedade. E eu quero ser assim para vocês, os demais pastores daqui também. Pois bem, nossa bandeira não é contra a bandeira LGBT. Nossa bandeira é contra o avanço do pecado em todas as suas formas. E a nossa bandeira não é conservadorismo. Também não é esquerdismo. Muito menos centrão. Nossa bandeira é o Evangelho de Cristo. Se eu pudesse ter uma igreja num belo templo, num enorme templo em Goiânia, e eu pudesse hastear uma bandeira do lado da igreja, não seria do Brasil, nem a do PT. Seria a bandeira da Bíblia Sagrada. É por isso que na porta da nossa igreja tem uma Bíblia estampada. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia centrada em Cristo, no poder do Espírito, é o único poder capaz de salvar pecador e transformar esse mundo. Eu quero concluir lendo os 3 últimos parágrafos do capítulo 6 do livro de Albert Mohler, que infelizmente não está em português ainda, The Gathering Storm, a tempestade se aproxima. E o capítulo 6 dele trata da tempestade sobre gênero e sexualidade. Eu termino com as palavras dele. Albert Mohler tem se provado um profeta contemporâneo. Olha o que ele escreveu. Os cristãos devem estar prontos para receber os refugiados da rebelião sexual. Sabemos que a revolução sexual não pode cumprir suas promessas. Os revolucionários morais embarcaram numa campanha de propaganda prometendo realização e aceitação. Isto é especialmente verdade no movimento transgênero, onde muitos homens e mulheres e cada vez mais jovenzinhos, meninos e meninas, são submetidos a uma cirurgia de redesignação de gênero. Através de tratamentos hormonais, cirurgias, a revolução transgênero promete aos seus seguidores uma vida de realização e uma nova identidade. Muitos já se arrependem de sua decisão. Na verdade, nós estamos condenados se acreditarmos que nossa identidade pode ser recuperada por meio de cirurgia ou terapia. No final, só o Deus que nos criou no princípio pode nos dar uma identidade autêntica. Esta revolução deixará no seu rasto refugiados feridos e decepcionados. Na verdade, ainda pior do que isso, a igreja de Jesus Cristo deve estar pronta para recebê-los com graça, amor e terna compaixão. Jesus planejou seu ministério em torno de estar com pecadores. Ele comia com eles, os amava, entrava na casa deles, muitas vezes para consternação das elites religiosas. Em Lucas 19:10, Jesus declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ora, ouça isso. Lamentavelmente, a igreja tem frequentemente condenado ao ostracismo, a igreja tem repelido muitos membros da comunidade LGBT+, por causa de uma retórica prejudicial e de uma justiça própria que é imprópria para a igreja de Cristo. O povo de Deus serve como embaixada de Deus em um mundo perdido e moribundo. Somos embaixadores de Cristo, colocados aqui para pregar e proclamar o reino vindouro, as boas novas do Evangelho e a vida que é encontrada em Cristo e somente em Cristo. No meio desta revolução sexual, mesmo enquanto enfrentamos esta tempestade que se aproxima, os cristãos não devem render-se nem à incredulidade,
nem a um coração duro contra o pecador. Render-se a esta nova liberdade erótica leva a uma rejeição das verdades essenciais do próprio Evangelho. Enfrentamos a revolução com a revelação, cônscios de que Deus não nos deixou sozinhos e sem saber o que fazer, recebemos a palavra de Deus, sem a qual não teríamos nada a dizer sobre estas questões. Mas Deus falou e nós também devemos falar. Tudo que Deus revela é para o nosso bem e para o bem de todos os que ouvirem e crerem. Essa é a nossa confiança. Não temos mais aonde recorrer. Oh, meu povo, realmente só há uma esperança: o Evangelho de Cristo. E foi por isso que Paulo escreveu em Coríntios 6:11, primeira carta: alguns de vocês eram assim, praticantes do pecado, mas foram purificados e, portanto, não precisam sentir vergonha ou nojo de si mesmos. Foram santificados, estão lutando contra o pecado. Foram declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Vocês foram salvos e inseridos no corpo de Cristo, a igreja. É o fim desta série, uma teologia de gênero. E minha esperança é que o Espírito de Deus nos ensine a ser uma igreja para esta época, com o coração de Cristo, com a verdade de Cristo, sem arredar 1 milímetro, com o couro grosso para levar pancada, e o coração mole, que nunca se enrijece a ponto de condenar o pecador. Sabe por quê? Porque sem Cristo o pecador já está condenado. E nós estamos aqui para resgatá-los. Foi isso que Jesus disse àquela mulher pega em adultério. Mulher, vá e não peques mais. Nós sabemos, você cometeu adultério. Nós sabemos. Mas não peque mais. Eu não te condeno, porque a condenação que cairia sobre você, cairá sobre mim na cruz. Não te condeno, tampouco eu te condeno. Eu absorverei a sua condenação na cruz. Nós sabemos, você sabe, você pecou. Vá e não peques mais. Não vamos arredar da verdade, mas vamos anunciá-la com graça. Domingo que vem, Deus permitindo, a gente começa a longa jornada pelo Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, bloco a bloco, aprendendo sobre a história da salvação. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, opere com graça e poder. Salvação hoje à noite, se há aqui quem precise ser atraído pela tua graça, quem precise se arrepender e crer para a salvação, opera, ao Senhor pertence a salvação. E ao crente cansado de lutar contra as inclinações do pecado, renove suas forças, renove sua fé, renove sua esperança. E a nós, como igreja, ensina-nos a ministrar em meio a este furacão que é a revolução sexual. Ajuda-nos a permanecermos com os pés fincados na fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, sem, contudo, perder o amor, a doçura, cheios de graça e de verdade. Ensina-nos, Pai. Abençoa a tua igreja.
Abençoe o teu povo. Eu peço que você fique em pé agora para receber a bênção apostólica e nos prepararmos para cantar, encerrando este culto. Meu desejo para todos aqui, ó Deus, é que graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, pelo Espírito, sejam derramados sobre nós. Graça, misericórdia e paz, hoje e para sempre. Amém.